Então, vamos lá. Então, estamos ao vivo aí novamente. Esse é o Resolva. Nós somos uma rede solidária e nosso objetivo sempre é unir a teoria e a prática. Então, para nesse novo encontro, aqui nosso terceiro encontro, a gente está trazendo aqui o... Bom, voltou meu áudio aqui, desculpem aí, gente. Então, como eu estava falando, nós estamos aqui com o professor Marcelo Badaró, historiador, professor da Universidade Federal Fluminense, e a gente vai, nosso tema hoje aqui é a nova classe trabalhadora e as lutas insurgentes. O professor Marcelo Badaró escreveu diversos livros, e um deles que vai servir também de base, que vocês podem ler para contribuir para essa discussão, é A Nova Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo, da editora Boitempo. Então, sem mais apresentações, professor, a palavra é sua agora. E muito obrigado pela sua presença aqui, a presença de todos e todas. Muito obrigado. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todas e todas que estão participando dessa atividade, né? Eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar participando dessa discussão num momento, né, que é tão difícil, né, como esse que a gente está passando no país, né? Acho que não dá para começar sem mostrar o pesar, né, e, ao mesmo tempo, a profunda indignação, né, com políticas públicas ou a falta de políticas públicas que tem contribuído para que a gente já tenha ultrapassado aí 56 mil mortes nessa pandemia, né, que transformou rapidamente o Brasil num dos, se não o epicentro, né, mundial da transmissão da Covid-19, né? E a gente tem que sempre lembrar esse contexto que a gente está vivendo, porque se a situação antes da pandemia já era crítica sobre vários aspectos, especialmente para a classe trabalhadora, de quem a gente está tratando aqui hoje, né, ela só se agravou nos últimos meses, e se agravou de forma dramática, né? Então, o que eu vou tentar fazer aqui é, muito resumidamente, o mais sinteticamente possível, apresentar algumas informações sobre o que é, como está passando durante a pandemia o mercado de trabalho no Brasil hoje, né, com ênfase aí nas consequências sociais, né, desse modelo destruidor de direitos e de condições de vida, né, do capitalismo neoliberal na sua fase atual. E vou tentar enfatizar um pouco, né, a situação dos que trabalham como entregadores, especialmente entregadores de aplicativos no Brasil, já que o objetivo do nosso encontro também é compartilhar, né, informações e tentar estabelecer redes de apoio para a greve nacional dos entregadores de aplicativos, que está chamada para o dia 1º, né, para a semana que vem. Eu vou começar, então, levantando algumas dessas informações e vou apresentar uma interpretação sobre esse processo em relação ao que é a classe trabalhadora hoje, né? Vocês me desculpem que eu vou ler alguns dados, mas é só para situar, né, o quadro mais geral. Professor, deixa eu só fazer uma interrupção, que eu esqueci de dizer uma coisa aqui, né? Logo após a sua apresentação, as pessoas que estão aí no chat podem fazer suas perguntas, né? A gente vai selecionar algumas perguntas e depois da explanação a gente vai passar as perguntas para eles. A gente tem uma segunda parte, uma primeira parte que é uma apresentação, uma segunda parte que é um pequeno debate, e depois nós vamos ter aqui o Simões, que é um dos representantes aí do movimento dos entregadores por aplicativo. Bom, muito obrigado. Nada. Então, vou tentar rapidamente apresentar alguns dados que situem o mercado de trabalho no Brasil hoje, né,
e, em seguida, focar um pouco mais nos entregadores para tentar compartilhar com vocês um entendimento, né, sobre a classe trabalhadora hoje no Brasil e no mundo. Bom, as últimas informações da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar do IBGE, que levanta a situação do mercado de trabalho, são do trimestre que se encerrou em abril. Claro, o que vem depois, né, não muda qualitativamente, só piora quantitativamente a situação, né? A gente deve ter semana que vem informações sobre o trimestre que se encerrou em maio, né? Mas o fato é que, no Brasil, no trimestre que se encerrou em abril, o IBGE calcula que a gente tinha 89,2 milhões de pessoas ocupadas, né, trabalhando. Isso significa 51,5% da população em idade de trabalhar. É um recorde histórico negativo. Quer dizer, a gente está se aproximando de uma situação em que metade da população que poderia estar trabalhando não está ocupada. Esse é o quadro dramático que a gente está vivendo no mercado de trabalho brasileiro hoje, né? A taxa média de desemprego, que o IBGE chama de desocupação, em 2019 foi de menos de 12%, 11,9%, uma taxa bastante alta, né? Mas ela se ampliou no primeiro semestre desse ano de 2020, já vinha se ampliando antes do início da pandemia, né? E ela chegou nesse trimestre encerrado em abril a 12,6%, ou seja, 12,8 milhões de pessoas desempregadas. Se a gente desagregar esses dados, né, dá para ver que 2,3 milhões de pessoas perderam, né, os empregos em março e 8,6 milhões em abril. Estamos falando, então, de quase 11 milhões de pessoas, né, que perderam emprego nesse período. Aí vocês vão me dizer, bom, mas se a taxa já era alta, porque ela está em menos de 13 milhões, então? É porque tem um crescimento também na taxa de desalento, que é como eles chamam as pessoas que não estão procurando emprego. Não só por causa da pandemia, claro, a pandemia contribui para isso, né? Mas são pessoas desempregadas que muitas vezes já desistiram de procurar emprego, pelo menos no último período, né, por conta de longos períodos, né, desocupados. Isso está em torno aí de quase 5% da força de trabalho, 5 milhões de pessoas. Se juntar desempregados, desalentados, né, pessoas empregadas em tempo parcial ou só alguns dias na semana que gostariam de estar trabalhando, né, em tempo integral, isso aí dá em torno de 25,6% da força de trabalho, ou seja, quase 29 milhões de pessoas estão nessa situação. E mesmo entre os que estão ocupados, né, a situação é dramática, porque a taxa de informalidade, né, os empregados sem carteira de trabalho assinada, os trabalhadores por conta própria, ela tem rondado em torno de 40%, um pouco mais de 40% da força de trabalho empregada no setor privado, né, desde 2, 3 anos atrás. Havia uma tendência até 2014 de aumento da formalização da força de trabalho, e de 2015, especialmente 2016 em diante, a gente viu o crescimento da informalidade, né? Agora, os trabalhadores informais têm sido os mais atingidos pelo desemprego nesse último período, né? A taxa dos que perderam empregos com carteira assinada, né, foi de 4,5%, né, de perda de empregos entre os com carteira assinada, mas entre os sem carteira foi de mais de 13%. Ou seja, as políticas que o governo implementou para tentar segurar o emprego, ainda que diminuindo o salário dos trabalhadores, criando, né, situações aí de perda de direitos para tentar preservar o emprego, elas só têm alguma efetividade, mesmo assim não de 100%, né? Elas só têm alguma efetividade entre os trabalhadores com carteira assinada. Entre os demais, os informais, né, isso não tem efeito. Então, esse é o quadro, né, de crescimento acelerado do desemprego, que mostra que a gente já está aí com mais de 10 milhões de pessoas que perderam
emprego recentemente, além, né, de uma taxa que já estava oscilando aí em torno de 12 a 13 milhões de pessoas, né, no ano passado, né? Então, entre desempregados, desalentados, gente que está trabalhando muito pouco e tal, a gente já tem aí, né, um quarto da força de trabalho, e essa força de trabalho já é praticamente a metade de quem tem idade, né, e que poderia estar no mercado de trabalho, mas não está. Esse é o quadro brasileiro hoje, né? Agora, essa desigualdade que marca a sociedade brasileira, ela atinge diferentemente parcelas da força de trabalho. Se nós buscarmos o corte racial, por exemplo, a gente vai ver que a taxa de desemprego dos trabalhadores e das trabalhadoras brancas é mais baixa do que a taxa de desemprego de trabalhadores classificados, que é essa classificação do IBGE, né, como pardos e pretos, ou seja, trabalhadores e trabalhadoras negras, né? Essa taxa costuma ser, já é uma linha histórica, né, em torno de 4 a 5 pontos superior na população negra. A mesma coisa a gente pode dizer em relação ao salário, né? O salário médio dos trabalhadores brancos é o dobro do salário médio dos trabalhadores e das trabalhadoras negras, né? E esse percentual aí de diferença salarial muda um pouco, mas a diferença permanece visível mesmo quando a gente está falando de trabalhadores que têm a mesma qualificação. Esse é um dos recortes aí, né, em que a gente pode perceber a desigualdade atravessando a própria classe trabalhadora. A gente poderia somar outros, né? A questão de gênero também tem um impacto muito grande, né? No final de 2019, o que se observava é que a taxa de desemprego entre mulheres era de 14%, enquanto entre homens era de 10%. A diferença salarial entre homens e mulheres, que é comentada, né, há muito tempo, ela vinha caindo nos últimos anos, mas no ano passado ela subiu, né, novamente. Então, pela primeira vez em muitos anos, houve uma elevação de mais de 9% na diferença, né, entre o salário de homens e de mulheres. E essa diferença, né, em 2019, era na casa de 47% a 48%. Então, é isso que separa aí os salários, né, mesmo repetindo a mesma coisa em relação à questão racial, mesmo quando as qualificações são semelhantes. E a gente podia incluir outros elementos aí, né? Há também diferenças que marcam, do ponto de vista geracional, de faixa etária, né? O desemprego é muito mais elevado entre os jovens, há diferenças regionais significativas, as taxas de desemprego são maiores na região Nordeste, na região Norte do país, menores no Sul, no Sudeste. Então, para além da desigualdade estrutural, né, da sociedade brasileira, há, no interior da classe trabalhadora, diferenças significativas que acentuam, né, as desigualdades quando a gente levanta elementos do ponto de vista racial, de gênero, de faixa etária, regional, etc. O resultado disso é que, antes mesmo da pandemia, né, a gente já vinha observando que havia um salto, né, na quantidade de pessoas em situação de pobreza extrema no país, né? Esse salto aí foi observado, né, na casa aí de aproximadamente 7% a mais de pessoas vivendo em situação de pobreza extrema de 2014 para 2018, né? Já chegavam em 2018 a 14 milhões praticamente de pessoas vivendo em pobreza extrema. O que o IBGE chama de pobreza extrema é uma renda que sequer garante, né, o mínimo para a sobrevivência, ou seja, alimentação, né? São pessoas que estão ali passando fome ou à beira de passar fome. O total de pobres, né, mais amplo, mas que inclui a pobreza extrema, estava em 2019, né, em 51,8, quase 52 milhões de pessoas, né, o que é um quarto da população total do país, né. Em 2013, quer dizer, 6 anos antes, esse percentual era menor, era de em torno de 22 e pouco por cento da população. Então, a gente está vendo também essa elevação, né, da pobreza generalizada.
claro, se os recortes, né, atravessam a classe trabalhadora, né, eles estão presentes quando a gente olha para a questão da riqueza, da pobreza, da distribuição de renda e de riqueza no país, né? Então, entre os pobres, 73% quase são negros, né? Um percentual muito superior, né? 20% a mais do que na população brasileira como um todo, né? Agora, crise econômica não significa que todo mundo perde, né? Enquanto o rendimento dos mais pobres caiu nos últimos anos, né, vinha caindo já, né, entre 2017 e 2018, por exemplo, caiu 3,2%. O rendimento do 1% mais rico subiu 8,4% no mesmo período. Os dados do início da pandemia, né, o primeiro trimestre de 2020, mostram que já no início desse ano de 2020 as coisas estavam se agravando, né? O rendimento dos 50% mais pobres tinha caído 6,3%. Né? Do setor intermediário, ali, 40% mais ou menos, o rendimento tinha caído 0,9%. E os 10% de melhor renda, né, tiveram uma subida de 0,8%. Não tem nesse dado aí o recorte de 1%, mas com certeza, né, essa subida é muito maior se a gente recortar só no 1%, né, de melhor renda da população. Então, o que esse processo de crise econômica agravado pela crise sanitária, né, está produzindo é mais e mais desigualdade social no país. Isso se reflete nas mortes pela doença, né? Entre as vítimas que morreram por Covid-19, né, nos registros até o início de maio, aproximadamente, que são os dados que a gente conseguiu coletar, né, as pessoas negras, né, pretos e pardos na classificação do IBGE, somavam já 55% das mortes, né? Embora naquele mesmo momento a maioria dos internados fossem brancos, né? Mas era uma minoria dos mortos, né? Então, essa realidade que, de certa forma, a gente poderia esperar, né? Embora protestando e lamentando, né? Por conta da desigualdade, né? Que tem esse perfil racial atravessando, né? A desigualdade de classe, né? Mas essa situação só mostra, né, o quanto a crise atinge de forma desigual, mesmo no interior da classe trabalhadora, né, os setores mais precarizados, que recebem menos, que estão mais próximos ou já estão no desemprego, né, que têm mais dificuldades no mercado de trabalho. Essa situação não é só brasileira, claro, embora aqui ela tem cores muito próprias, né? No mundo como um todo, a força de trabalho é estimada hoje em dia pela Organização Internacional do Trabalho em 3,3 bilhões de pessoas. Quer dizer, a força de trabalho mundial, global, seria em torno de 3,3 bilhões de pessoas. Isso é mais ou menos 1 bilhão de pessoas a mais do que eram há 30 anos atrás. Em 1990, eram 2,3 bilhões de pessoas. Ou seja, a força de trabalho cresce no mundo todo, mas cresce com um percentual cada vez maior, né, de pessoas vivendo em condições próximas, né, à miséria, em trabalho precário, né? A avaliação da própria OIT, né, é de que os primeiros meses da pandemia, que é muito diferente de país para país o seu impacto, né, mas já nos primeiros meses da pandemia, quando o impacto foi maior, né, nos países de desenvolvimento mais avançado, né, a avaliação da OIT é que já tinham perdido, né, emprego mais de 300 milhões de pessoas. E, naquele momento, a OIT estimava, né, que 1,6 bilhão de trabalhadoras e trabalhadores no mundo estava com a sobrevivência física ameaçada, né, em risco por falta de rendimentos. Ou seja, a gente está falando aí de pessoas à beira da fome ou já, né, na miséria absoluta, na fome, né, num total de mais de 1,5 bilhão de pessoas, né? Acho que esses dados dão um pouco
a dimensão, né, do tamanho aí do estrago que um mercado de trabalho profundamente marcado pela informalidade, pela precariedade, né, não só no Brasil, no mundo todo, mas com mais força nos países do que é chamado do sul global, né, do hemisfério sul, como é que isso resulta em aumento da miséria, né, do risco, da vulnerabilidade social e tal. Né? E é nesse quadro que a gente pode entender como é que nos últimos anos, especialmente a partir de 2016, 2017, quando a crise econômica já galopa no Brasil, né, como é que cresce o número de pessoas que trabalha fazendo entregas e muitas delas, né, cada vez mais presas aos chamados aplicativos, né, os entregadores de aplicativos. É muito difícil medir quantos são no Brasil de hoje. Né? O IBGE não tem uma contabilidade específica de entregadores de aplicativos. O que tem mais perto disso é uma categoria lá nos levantamentos do IBGE chamada pessoas trabalhando em local designado pelo empregador, patrão ou freguês. E isso inclui os entregadores, mas inclui outros também, mototaxistas e outros que se viram para trabalhar no mercado, em geral, informal, né, como profissionais autônomos, essa é a expressão, né, que o IBGE utiliza. Né? Então, a gente está falando nessa categoria, em 2018, o IBGE estimava em 10,1 milhões de pessoas. Né? Um levantamento de abril de 2019 de um instituto chamado Locomotiva, estimou que tinha 5,5 milhões de entregadores autônomos no Brasil, 90% deles trabalhando por aplicativos, né, ou para as empresas de aplicativos. O perfil dessas pessoas também, como não tem uma precisão, né, mas o perfil também não é fácil de medir. O que a gente tem são estimativas de pesquisas que mais ou menos, né, convergem para um perfil desses trabalhadores. Né? Uma pesquisa bem interessante feita já durante a pandemia, né, por pesquisadores ligados à Unicamp, e publicada num artigo da Ludmila Abílio e vários outros pesquisadores, né, pegou 298, quase 300 entregadores de 29 cidades no Brasil, distribuiu através de redes sociais e tal, formulários, eles preencheram, e chegou ao seguinte perfil: né? 95% dessa força de trabalho é composta por homens. Né? Do ponto de vista da clivagem racial, 40% são brancos e 59% se declaram negros, né? 1% indígenas. Né? A maioria é jovem, 18% tem até 24 anos, 47% tem entre 25 e 34 anos. Os outros acima de 35 anos, a partir de 35 anos, né, a gente teria aí mais ou menos 35%. 24% desses entregadores trabalham para uma plataforma só. Né? 6% não trabalham para plataformas nessa pesquisa e 70% trabalham para duas ou mais plataformas. Né? A pesquisa tentou pegar o que a crise instalada com a pandemia, né, estava gerando no setor. E aí se percebe, por exemplo, que antes da pandemia, 43% desses entregadores ouvidos pela pesquisa trabalhavam até 8 horas por dia, né? E 57% trabalhavam a partir de 9 horas por dia. Né? Agora esse número subiu, então são 62% trabalhando 9 horas ou mais por dia, né? Enquanto os que trabalham até 8 horas caiu para 38%. A pesquisa também constatou que 52% trabalha 7 dias por semana. A maioria dos entregadores trabalha 7 dias por semana. Em relação à remuneração, o que se constatou nessa pesquisa é que 59% teve queda de remuneração durante a pandemia, 30%, né, disse que a sua renda ficou igual, né? Então nós estamos falando aí de quase 60%, né, com uma renda
menor e apenas 10% declararam que melhorou a remuneração. E de que remuneração a gente está falando? 18% ganhava até R$ 260 por semana, o que dá pouco mais de R$ 1.000 por mês. Com a pandemia, isso pulou para 34% desses entregadores. Antes, 52% ganhava mais de 520 por semana, o que dá 2.080 por mês, mais ou menos. Com a pandemia, isso caiu para 26,7%. Então, significa que a renda, embora a jornada de trabalho esteja crescendo, a renda está caindo. 10% dos que foram entrevistados nessa pesquisa tinham se transformado em entregadores com a pandemia. A gente não tem também dados precisos sobre isso, mas plataformas aí, como o iFood, informaram que receberam só no mês de março cerca de 170 mil solicitações de cadastramento de pessoas que queriam trabalhar como entregadores. Então, é esse o nível. E a pesquisa que foi conduzida lá pelo pessoal da Unicamp mostrou também que 60%, quase 58% desses trabalhadores entrevistados disse que não recebeu apoio nenhum das empresas para proteção face à doença. Então, a maioria não teve nenhum apoio, nem monetário, nem álcool gel, máscara, nenhum tipo de equipamento de proteção em relação à doença. Ora, eu acho que é nesse quadro que a gente pode tentar entender que classe trabalhadora é essa, tão marcada pela precariedade, tão marcada pela informalidade, por elevadas jornadas, baixo salário. Bom, no momento que a gente vive, no mundo e no Brasil, a classe trabalhadora é muito maior numericamente do que era 30, 40 anos atrás, e ela também perdeu muitos direitos. Isso vem ocorrendo no Brasil desde a década de 90, garantias, direitos trabalhistas, garantias em relação ao mercado de trabalho, aos empregadores. Isso vem acontecendo no mundo todo desde pelo menos os anos 80. No Brasil se acelerou a partir da década de 90. E ela é mais informal, mais precarizada, está mais próxima da miséria. Como é que a gente explica isso? É uma nova classe trabalhadora? Eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu queria lembrar que no século XIX, quando um sujeito como Marx, Karl Marx, seu parceiro de sempre, Friedrich Engels, começaram a discutir a classe trabalhadora, conheceram os movimentos da classe trabalhadora, se engajaram nesses movimentos, não existia praticamente nenhum tipo de legislação trabalhista, não existia limitação ao número de horas de trabalho. O que estava se lutando no final do século XIX era para garantir a jornada de trabalho de 8 horas de trabalho, 6 vezes por semana. Isso não era a realidade praticamente em lugar nenhum do mundo. Também não era garantido que as pessoas recebessem por horas trabalhadas, por jornada de trabalho. Muitos, a maioria, recebia ou por peças produzidas ou por serviços prestados. Cada vez mais gente trabalhava concentrada em grandes aglomerações, especialmente fábricas, mas também armazéns, portos, meios de transporte e tal. Mas ainda havia um contingente grande de pessoas que trabalhava a domicílio, quer dizer, produzia em casa, mas não para si, para vender esse produto e, em geral, controlado por uma empresa que comprava esse tipo de produto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o Marx e o Engels encontraram no século XIX como classe trabalhadora é muito mais parecido com a situação em que uma parcela cada vez maior de trabalhadores e trabalhadoras estão vivendo no mundo hoje, do que era a situação que viveram trabalhadores de uma parcela do mundo, especialmente mais desenvolvido,
no pós-Segunda Guerra Mundial, quando, diante, né, tanto do desastre da guerra quanto do avanço do que era na época chamado de países do socialismo real, né, ou do socialismo especialmente do leste europeu, né, num contexto aí em que os sindicatos, as organizações da classe trabalhadora avançaram em conquistas. Então, em uma parte do mundo, no período que vai do fim da Segunda Guerra até o final dos anos 70, mais ou menos, houve o que foi chamado de estado de bem-estar social, quer dizer, uma maioria da classe trabalhadora nesses lugares, né, com direitos, com pleno emprego, próximo do pleno emprego, taxas de desemprego muito baixas, né, com acesso a garantias de direitos universais de saúde, de educação, condições de habitação e até acesso melhor ao mercado por conta de salários que cresceram nesse período. Mas a gente pode dizer que isso foi excepcional na trajetória do capitalismo, foi a exceção, não a regra, né? Porque na trajetória do capitalismo a tendência é uma tendência a que o capital busque ampliar as taxas de exploração sobre a força de trabalho, especialmente para compensar, não só nas épocas de crise econômica, mas para compensar no longo prazo a tendência à queda na taxa de lucro, né? A média da taxa de lucro. Não quer dizer que os capitalistas tenham menos lucro, mas a taxa, né? O percentual que eles conseguem de lucro. Então, há uma tendência milenar, né? Secular, né? Do século XIX até agora o século XXI, a uma queda progressiva nessa taxa de lucro, né? E isso se compensa de várias formas, né? Tentando novos mercados, atuando em novas áreas. Agora a gente está discutindo a privatização das águas, né? Ou, e especialmente, ampliando a exploração sobre a força de trabalho, né? E a precarização, a informalização que a gente assiste hoje em dia é uma dessas formas, né, de ampliar a exploração sobre a força de trabalho. Marx dizia lá no seu livro mais famoso, no Capital, né, o que ele chamava de uma lei geral da acumulação capitalista era a combinação perversa entre, de um lado, a produção de um volume cada vez maior de riqueza social. E, para produzir isso, mais e mais trabalhadores e trabalhadoras eram convertidos, né, em vendedores da sua força de trabalho, quer dizer, eram proletarizados, não tinham outra forma de sobreviver, porque não podiam plantar para sobreviver, foram expulsos da terra, porque não podiam viver do artesanato, né, porque as fábricas ocuparam todo o mercado da produção de mercadorias e tal. E esses trabalhadores eram obrigados a vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, o volume cada vez maior de riqueza social produzida pelo capitalismo derivava da conversão de um volume cada vez maior de pessoas em força de trabalho, né? Em proletários, trabalhadores e trabalhadoras, né? Essa quantidade cada vez maior de pessoas era atravessada pelas tendências do capitalismo de não aproveitar todas elas, né, ao mesmo tempo como trabalhadores assalariados, ou seja, em paralelo, crescia a massa de desempregados temporários ou permanentes, né? E, portanto, Marx dizia a mesma tendência de um capitalismo que é extremamente contraditório no seu processo de acumulação, né? A mesma tendência ao crescimento da riqueza social produzida, né, é explicada pelos mesmos fatores da tendência ao crescimento da miséria social, né? E, claro, isso nem sempre é fácil de perceber, né? Porque há muitos disfarces aí que a ideologia capitalista utiliza, né, para tentar esconder esse processo. Um deles é mostrar a situação dos trabalhadores mais precarizados como se fosse uma situação privilegiada, né, de acesso a um trabalho controlado por ele mesmo, né? Hoje em dia se usa a expressão empreendedor, né? Os trabalhadores são empreendedores, eles podem trabalhar quantas horas quiserem e aí eles vão ganhar mais conforme o seu trabalho. O que a situação dos entregadores tem mostrado hoje em dia é que o que está acontecendo é justamente o contrário. Esses trabalhadores, né, na sua maioria homens, jovens, na maioria negros, né, eles trabalham cada vez mais horas para as empresas de aplicativo que não reconhecem o vínculo de trabalho nem para garantir condições mínimas, né, de defesa da saúde diante da pandemia. Eles trabalham cada vez mais horas
e eles recebem cada vez menos, né? Então, vale aquela frase que ficou famosa aí porque circulou na internet, do Paulo Galo, né, entregador lá de São Paulo, que disse numa manifestação: ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma, a gente é força de trabalho, né? Acho que com isso eu encerro essa primeira parte e, através das questões, das perguntas, dos comentários, a gente pode avançar aí, porque eu tentei ser rápido, né? Muita coisa deve ter ficado meio no ar, né? Mas muito obrigado pela atenção de vocês e espero que a gente possa avançar aí com a discussão. Madaró, a gente que agradece aqui, muito boa a sua exposição. Agora a gente vai encerrar a transmissão, né? E a gente vai ficar só na nossa sala aqui, continuando o nosso bate-papo. Daqui a pouco chegam as perguntas aqui, eu passo para você. Ok? Então, beleza. O pessoal que está aqui na sala, tá? Aqui no Zoom, pode fazer as perguntas para a gente passar aí para o professor. Aguardar um momentinho aí. Eu agradeço todo mundo que está assistindo, tá? A nossa dinâmica aqui do Resolva, né? A gente tem essa primeira parte, que é uma exposição aqui com algum acadêmico, especialista em determinados assuntos, e depois a gente faz a nossa conversa aqui mais privada e depois a gente faz um debate que aí é só nosso, nem o professor participa, tá? Bom, temos aqui algumas perguntas já, né? Vou tentar organizar aqui as perguntas de uma maneira... Qual é a melhor maneira de organizar os trabalhadores? Pergunta do Tomás, tá? Qual é a melhor maneira de organizar os trabalhadores uberizados ou precarizados, né? Quer que eu responda um por uma? Não, vou juntar aqui as perguntas, né? Aí ele continua, né? Se isso é por meio de sindicatos ou outros instrumentos, né? Dentro dessa linha, né, também, quais as formas de ação mais imediatas que possam ser feitas e como você vê, né, a possibilidade para mudar ou melhorar a situação. A Camila, né, faz uma pergunta, né, um boicote dos aplicativos, pedidos diretos aos restaurantes, enfim. Quais seriam as formas de ação para combater esse tipo de exploração, né? E aqui o Denilson completa a pergunta, né? Deixa eu ver aqui, Denilson. Você não acha que existe uma enorme dificuldade desses trabalhadores de aplicativo estabelecerem entre si ao menos uma solidariedade de classe? Isso não será um obstáculo para a greve do dia 1º? Então, acho que com essa daqui, acho que a gente pode responder. Depois eu faço um outro bloco aqui, onde eu vou juntando todas as outras aí, né? Tá legal, Ari. Eu vou tentar responder uma por uma, então, né? Começando pela questão que o Tomás levanta, né? Qual a melhor maneira de organizar os trabalhadores uberizados? Bom, se eu fiz uma aproximação lá com o século XIX, né, onde não tinha jornada de trabalho, muita gente ganhava por peças, legislação quase nenhuma protegendo o trabalhador e tal, como é que naquela época eles fizeram? Eles se juntaram e lutaram coletivamente. Essa é a fórmula histórica, né, de conquistar direitos, é lutar juntos, né? Não tem como fazer isso individualmente. Então, é claro, quando a gente vê no horizonte uma greve marcada para o dia 1º, a gente aplaude e apoia, porque esse é o caminho para ter conquistas, né? Agora, para que isso seja permanente, tem que se criar organização no meio do caminho. E a organização
mais tradicional, né, que a classe trabalhadora criou foram os sindicatos. Né? Os sindicatos foram formas justamente de juntar, né, trabalhadores de uma determinada área, de um determinado ramo de trabalho, né, para eles lutarem juntos. Claro, os sindicatos, muitas vezes, ao longo, né, de décadas, eles vão se transformando em máquinas muito burocráticas, né? E aí eles não representam quem eles deveriam representar, como deveriam representar. Depende da classe trabalhadora naquelas profissões, naqueles ramos, né, em que isso aconteceu, se reorganizar, pressionar para mudar, né, os sindicatos. Eu estava lendo essa semana que organizações de trabalhadores por aplicativo, uberizados, tanto do tipo táxi, né, Uber, quanto entregadores, né, entregadores de empresas tipo iFood, Deliveroo e tal, eles estão se organizando em vários países da Europa e das Américas, né, e em cada um deles tem suas organizações, e eles estão lançando uma rede transnacional de trabalhadores de aplicativos, né, com o objetivo de defender os direitos dos trabalhadores e combater essas gigantes transnacionais que estão em vários países, né, como Uber, iFood e tantas outras. Né? Então, acho que esse é o caminho, não tem roda a ser inventada, né? Ela já está aí, é a luta coletiva, é a ação coletiva. Né? A Camila faz uma pergunta importante, né? A gente vai ter aí uma conversa com representações, né, dos próprios trabalhadores em entregadores de aplicativos, né? E eu acho que eles que devem dar o tom para a gente. A ideia de boicotar os aplicativos não é necessariamente a melhor se a gente fizer isso permanentemente, porque se a gente tem hoje, né, milhões de trabalhadores que dependem disso para sobreviver, não adianta a gente boicotar os aplicativos. Agora, no dia 1º, eu sei que tem uma série de medidas, e podem depois aprofundar isso com a gente, tem uma série de medidas que estão sendo sugeridas, de não fazer pedidos durante a greve, de negativar, né, nas redes sociais e nas avaliações das empresas de aplicativo, negativar essas empresas, apoiando as reivindicações. Né? Então, aí vai ter ações específicas. Né? Agora, uma coisa que tem surgido em vários países do mundo, em várias cidades principalmente, porque a organização é mais fácil localmente, é os entregadores se juntarem e criarem uma rede própria, criarem um aplicativo próprio de tipo administrado, né? Auto-administrado, auto-organizado, cooperativas e coisas assim, para fugir dessas grandes empresas. Isso ainda é alguma coisa que engatinha em alguns lugares, mas é uma tentativa, né, de utilizar a própria tecnologia, mas controlando-a melhor e não sendo controlado por ela, sendo controlado pelas grandes empresas. Né? Isso também, para fazer movimentos, é algo que a gente já viu a força que pode ter. Né? Em 2018, a greve dos caminhoneiros no Brasil tem várias organizações de caminhoneiros e tal, mas ela só foi forte do jeito que foi porque os caminhoneiros se comunicavam através de aplicativos de celular, WhatsApp, redes, grupos e tal. Né? Então, o mesmo instrumento que foi feito para explorar, a gente tem que saber tomar conta dele na medida do possível, não é neutra, a tecnologia não é neutra, né? Ela foi feita para explorar os trabalhadores, mas a gente tem que tentar utilizá-la contra os interesses de quem explora, né? A classe trabalhadora. E o Denilson coloca uma questão muito importante. E aí, Denilson, tudo bem? Pena que a gente só está se trocando ideia por aqui, né? Mas, sim, tem uma dificuldade grande dos trabalhadores de aplicativos de estabelecerem, né, esse nível de solidariedade de classe e tal, mas isso é de todo mundo, né? Porque numa situação de crise, com desemprego galopante, o que rola é muita concorrência. Né? Por que as pessoas que trabalham nesse setor estão trabalhando mais horas e ganhando menos agora? Né? Também porque as empresas de aplicativo estão gerando uma concorrência cada vez maior. Né? Então, no mercado de trabalho, a classe trabalhadora é empurrada para a concorrência, né? Empurrada para o salve-se quem puder, para o individualismo. Mas acredito que essa questão é tipo o ovo e a galinha. Né?
o que é difícil é fazer, mas quando faz, as pessoas se esclarecem no próprio movimento, né? Elas ganham consciência da necessidade da luta coletiva no próprio movimento. A gente não consegue prever antes, mas a expectativa, né, é que esse primeiro movimento nacional, né, no dia 1º, possa gerar, né, uma multiplicação dessa conscientização e um avanço dessa luta coletiva. Tem uma pergunta interessante aqui, que eu vou complementar ela da Kise, né? Ela pede para você falar um pouco sobre, aprofundar um pouquinho mais, que você falou um pouco sobre a relação, né, do trabalho na época do Marx e agora, né? Então a gente tem aí uma uma grande adesão à tecnologia, e é um discurso do neoliberalismo dizendo que isso aqui é um mundo novo, é uma coisa nova, tudo. Mas o mundo sempre usou a melhor tecnologia disponível para tudo, né? Então, você poderia comentar um pouco a respeito disso? Posso sim. É só essa ou você vai ler outras? Não, eu acho que essa daqui já resume uma coisa de tem outras pessoas aqui. Tem uma pessoa que fala sobre a questão aí do Santander, né, que o diretor do Santander falou sobre as pessoas abrirem mão dos direitos, enfim. Tem uma pergunta aqui do Lucas, né? Nesta semana saiu uma matéria sinalizando a transformação de uma organização internacional, né, Transnational Workers Network, para a defesa dos direitos entregadores, né, aumentando as estratégias dessas empresas. Enfim, eu acho que... e tem uma outra aqui, que a organização se baseia em trazer um diálogo maior e uma frente... que entrou um monte agora aqui, peraí. Não, beleza. E um diálogo de uma frente a partir daí de outras já existentes, como a Riders versus Derechos, da região da Catalunha. Enfim, Essa rede sintonizar eu um tinha pouco essa mencionado. questão do Marx, na época do século XIX, aí, e a nossa situação hoje, né? Essas categorias são válidas ainda? São válidas, enfim. Ótimo, ótimo. A rede eu acabei de mencionar, né, porque eu li a mesma matéria que o Lucas, né, que está comentando aí. Isso. Li a mesma matéria e estava mencionando essa rede, né? Bom, eu fiz esse paralelo com a época do Marx porque eu entendo que a categoria classe trabalhadora, né, criada não pelo Marx, mas pelo próprio movimento da classe naquele processo de lutas do século XIX, né, essa categoria de análise, né, que é ao mesmo tempo uma autoidentificação, ela é válida para entender o mundo atual, né? E aí você mesmo, Ari, mencionou isso, né? As tecnologias sempre foram empregadas pelo capitalismo não para diminuir, né, o peso do trabalho para o ser humano, né, mas sim para elevar a exploração e, portanto, o lucro capitalista, né? A explicação do Marx para esse paralelismo, né, entre o crescimento da riqueza social e o crescimento da miséria passa um pouco por aí. A concorrência entre as empresas faz com que aquelas empresas que têm condição de produzir mais mercadorias a um custo mais baixo, elas tendam a ocupar fatias maiores de mercado, né? E elas, com isso, né, elas conseguem um lucro maior. Mas como que elas fazem isso? Quase sempre isso é feito através de uma intensificação da exploração de trabalho, que passa muitas vezes pela introdução de novas tecnologias, pela introdução, né, de tecnologias que permitem que, onde antes precisava de 10 trabalhadores, um trabalhador só produz a mesma quantidade de mercadorias, né? Então, essa é a regra geral da exploração capitalista. Agora, isso gera, né, desemprego numa área e surgimento de trabalho em outras, né? Isso atinge desigualmente diferentes regiões do mundo e diferentes áreas de trabalho em cada uma dessas regiões. Mas o que a gente está vendo hoje é uma tendência, né, a que essas tecnologias digitais em rede, né, que permitem tanto a exploração de um entregador que está na rua com sua moto, sua bicicleta e coisa e tal, quanto de um bancário, né, para citar lá a entrevista do cara do Santander, né, que está na casa dele, então no meu aplicativo de celular eu vejo o saldo da minha conta, né? Se eu tiver alguma dúvida,
eu escrevo para um cara lá que vai me responder, né, quase que imediatamente. Esse bancário que me responde, ele não trabalha na agência de 10 da manhã às 4 da tarde. Ele trabalha da casa dele de 8 da manhã às 6 da tarde. A jornada dele é uma jornada muito maior, né? E ele trabalha gastando a alimentação dele, a conta de luz dele, o equipamento dele, né? A conta da internet dele. Raramente as empresas vão cobrir, né, esse custo. E muitas vezes esses trabalhadores são terceirizados, quer dizer, eles não são contratados diretamente, né, pelos bancos, pelas grandes empresas, portanto, eles não gozam dos mesmos direitos, quando não são, né, o que a gente chama de CNPJs, né, não são pessoas jurídicas, quer dizer, a exploração também se disfarça de transformar esses trabalhadores mais especializados, né, em pessoa jurídica para que a empresa contrate como um prestador de serviço e não precise pagar direitos trabalhistas. Então, essas mediações tecnológicas novas estão atingindo parcelas grandes da classe trabalhadora, dos mais precarizados aos mais especializados, com diferenças, claro, né? Mas tem atingido, com diferenças ao redor do mundo, mas tem atingido parcelas cada vez maiores da classe trabalhadora, né? Bom, tem uma série de outras questões interessantes aqui. A gente queria que você fizesse já as suas considerações finais. Eu envio para você todas essas outras perguntas aqui e a gente, de alguma maneira, publica lá na nossa página e responde essas questões lá. Tá bom? Então, tá eu queria te agradecer e se quiser fazer as suas considerações finais aí, que em seguida a gente vai falar com o Simões. Tá joia. Então, eu que agradeço o convite de vocês e eu vou só terminar lembrando o que eu falei no início, né? Que se a situação que a gente vivia no Brasil, diante da crise econômica, da estagnação econômica que continua desde pelo menos 2014, 2015, né, no país, gerando desemprego, né, miséria, crescimento da miséria e tal. Se essa situação já era grave, com a pandemia ela ficou ainda pior, né? E a pandemia revela o que há de pior em todas as áreas da vida social, né? Porque ela não atinge da mesma forma todo mundo. Claro, nós sabemos disso, né? Quem tem um plano de saúde privado e quem tem que recorrer ao Sistema Único de Saúde, olha só, né, se não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, como que a situação teria sido muito pior, né, ou estaria sendo muito pior, e ela já é muito ruim, né? A pandemia não atinge a classe trabalhadora do mesmo jeito que atinge a classe dominante, ela não atinge quem mora na zona sul do Rio de Janeiro, ou nos Jardins, em São Paulo, da mesma forma que atinge quem mora na favela, na periferia, né? Ela tem um corte racial, ela tem um corte de classe, ela tem um corte dos territórios, da forma como as pessoas vivem, né? E ela destaca isso tudo. Então, da mesma maneira, né, que eu entendo que a luta da classe trabalhadora em relação à exploração direta, né, é uma luta coletiva e tal, eu acho que essa mesma lógica tem que se expandir para todas as esferas da vida social. A gente tem que enfrentar o governo que está produzindo, né, esse desastre. Uma das perguntas falava em necropolítica, né, essa situação em que o Estado parece que está apostando em que mais gente morra de verdade, né? A gente tem que enfrentar essa desigualdade que se espelha em todos os ambientes, né, onde a gente vive, trabalha, mora e tal. E isso só se faz com luta coletiva, com luta organizada, né? E por isso eu queria aplaudir a iniciativa aí da greve do dia 1º e ouvir com atenção o que o Simões tem para trazer para a gente, agradecendo vocês pela paciência de terem me ouvido esse período aí. Valeu aí. Foi super boa. Fica aí que o Simões vai falar agora, tá? A gente não está mais aberto para a internet, estamos só nós aqui, né? Então, mais uma vez, aí queria agradecer a sua participação. Simões já está aí?
Seu micro está fechado, Simões. Deixa eu ativar aqui, estou aprendendo a mexer nisso. E aí foi? Chegou aí o áudio para vocês? Beleza aí, Simões. Manda Boa bala. tarde a todos aí. Vamos que vamos. Dia 1º, quero só deixar já frisado aqui, vamos parar tudo. E é por uma boa causa, né? É por uma boa causa aí. E vocês podem mandar pergunta aí que eu estou preparado. Então, Simões, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você. Como é que vocês... Ô, Badaró, fique à vontade também, né? Que você é o maior estudioso, um dos maiores estudiosos aí do assunto, né? Como é que vocês estão se organizando? Então, essa ideia surgiu entre alguns amigos, né? Alguns trabalhadores na internet. A gente foi se reunindo através de grupos de WhatsApp, né? A galera de Sampa, a galera do Distrito Federal, a galera do Brasil todo. São pessoas que estamos se organizando através da internet, né? Fomos se conhecendo, tá rolando uma parada bem bacana, porque além de estar fazendo a paralisação, que a gente se programou para isso, a gente aí já criou um vínculo, né, com a galera. E não vai ficar só em uma paralisação, a gente está junto aí para o que deve agora até para frente aí. Mas quero rotular aqui que a gente não tem nenhuma liderança, nem um lado político, nem A, nem B, nem Lula, nem Bolsonaro. É importante frisar isso, entendeu? Algumas pessoas estão tentando, nesse meio time, entrar com algumas coisas que não tem, não foi levantado nessa questão. A questão foi alguns trabalhadores indignados, taxados, já não aguentam mais e resolveram criar um grupo, e esse grupo aconteceu o que está acontecendo aí agora. Está bombando, graças a Deus, e agora não é só nacional, agora é internacionalmente também, né? Tem outros países aí aderindo à nossa greve e, pô, a gente vai para dentro com tudo, porque são trabalhadores que estão cansados de ser pisado e massacrado no meio de uma pandemia, né? A gente também tem nosso valor, a gente também tem nosso sentimento, né? Basta, todo mundo tem um basta. E a gente está no momento do nosso basta. A gente já deu, já superou 3 meses, 4 meses aí, vão para 4 meses de pandemia, a gente de frente, sendo sempre humilhado desde a ponta até o chuí, a gente está sendo humilhado. Como, Simões? Desde do empresário até o aplicativo. A gente, até o cliente, digamos assim, tem cliente bons, mas tem cliente também que só o pai, entendeu? Não tô aqui para falar mal de ninguém, mas tô aqui para falar a verdade, entendeu? Mais ou menos isso. Badaró, quer aproveitar e fazer uma pergunta aí? Para aí que eu tenho aqui a Bia. Peraí aqui. Pronto, agora que acho que vai. Vai lá. Bom, prazer estar conversando contigo aí, Simões. Fazer 2 perguntas aqui, só que me parece uma já tinha aparecido antes, né? Que a primeira pergunta é: qual é a pauta? Quer dizer, o que vocês estão reivindicando na paralisação? E a segunda pergunta é: como é que clientes, gente que quer apoiar, como é que a gente pode apoiar a paralisação? A primeira pergunta, a pauta a gente tem uma visão só, né? Você pode conversar com qualquer lado organizador dessa grande manifestação aí, que os amigos só vão falar uma coisa só. Primeiro, o bloqueio indivíduo, né? A gente é bloqueado individualmente. Vou explicar aqui mais ou menos rápido. Eu chego num lugar para entregar um pedido que o restaurante me integrou. Eu chego lá, entrego, deixei com o porteiro. Por acaso o porteiro, vamos supor que o porteiro esqueceu, porque tem muita coisa na portaria, ele esqueceu de avisar o cliente. O cliente automaticamente, quando a gente sai ali, a gente dá o cheguei e dá o entregue. Quando a gente entrega na mão do porteiro, a gente já dá o entregue. O cliente automaticamente, ele vai ligar para o iFood e vai falar: o meu pedido não chegou aqui. O que o iFood
no natural, ou qualquer empresa de aplicativo era para fazer? Era para entrar em contato com o motoboy, olha só, você não entregou, aconteceu isso, volta lá. Mas não, isso aí já somos passíveis de bloqueio 48 horas ou até indefinitivamente. Encerramos a nossa parceria, não estamos mais juntos e tal. E aí acontece o bloqueio indivíduo. Uma das principais. Né? A gente quer o aumento da manutenção, perdão, o aumento das taxas mínimas, né? Que a nossa taxa mínima aí está em torno de R$ 5. O bike eu acho que é R$ 3,50, se eu não me engano. Né? Nós motoboys de moto, no caso, é em torno aí de R$ 5. A gente está pedindo aí no mínimo R$ 10 de taxa mínima. Né? Vamos pular um valor aí para cima. E a quilometragem, a gente quer ganhar, e a terceira quer ganhar em quilometragem. Né? Fora o auxílio acidente, algumas coisas, mas as principais pautas, as 3 pautas principais é essa. Bloqueios indivíduos, né? Indevidos, ganhar por quilometragem, que a gente não ganha nem R$ 1, a gente precisa pelo menos ter uma clareza. A gente não tem clareza, a gente não sabe quando. Aparece uma corrida na tela ali, a gente aceita. Porém, às vezes é uma corrida de 11 km que a gente recebe aí 9, 8. Né? Às vezes aparece o seguinte, 3 entregas. Aí você aceita 3 entregas. Só que são entregas em lugares diferentes. O valor tipo assim, 3 entregas, R$ 12, R$ 11. Isso quando é 12, 11. Ontem mesmo peguei uma por R$ 9, 3 entregas. Só que essas 3 entregas, o iFood cobra do cliente as 3 entregas. Só que não passa para a gente. A gente vai fazer de graça, a gente só vai fazer uma. Então a gente quer clareza nisso, a gente precisa saber. Vocês estão fazendo isso aqui, o valor é X. A gente precisa dessa clareza. É isso que nós temos. As 3 pautas importantes é essa. E a segunda pergunta qual é mesmo, doutor? Professor? Adaró, liga o microfone. Eu sei, mas é que tem que ter autorização. Então, desculpa, Simões, a outra é como é que o pessoal pode apoiar? Cliente, o pessoal que quer apoiar, como é que pode apoiar? A gente vai fazer eu quero pedir aqui um grande movimento na internet, nas ruas, né? Quem puder imprimir um papel, colocar, escrever, caneta, falar com o seu porteiro. Nesse dia, não faça pedido, não. Não faça pedido, não. Faça seu papazinho em casa. Mostra que você está colado com a gente. Mostra que você é junto nessa luta. Né? A gente só quer fazer, nesse 1º de julho, a gente quer mostrar para as pessoas e mostrar para os aplicativos que a gente somos importantes. Nós somos importantes. Eu acho que vai pesar no nosso bolso, né? Vai pesar no nosso bolso financeiramente, né? Que a gente vai parar alguns dias e a gente está preparado, se tiver de parar mais dias, a gente vai parar, entendeu? Porque não é ameaçando ninguém. A gente precisa ser ouvido. Assim como os senhores estão nos ouvindo aqui agora, tem outras pessoas nos ouvindo também, a gente precisa ser ouvido. O iFood precisa dar esse retorno feedback. Hoje eu vi uma entrevista pela manhã que o advogado da empresa distorceu tudo. O rapaz perguntava uma coisa e o advogado distorcia. O que o senhor acha de bloqueio indevido? Ele começou a falar coisas que não tinha nada a ver com o conteúdo da pergunta. Então, a gente precisa ter um retorno. Por exemplo, São Paulo tem uma base, aqui no Rio de Janeiro, cidade grande, todas as cidades têm que ter uma base. Tem que ter uma base de retorno, uma base de papel perguntar para você conversar. O iFood, a RAP tem lá no Rio, lá do outro lado. Aqui em Niterói, por exemplo, não tem. Mas é isso que a gente procura. A gente procura um retorno. E você, né? Você que está vendo essas imagens aí, você que vai nesse dia primeiro, vai lá para as barcas. 9 horas da manhã a gente vai estar lá. Junto à caravana, vai para lá ajudar a gente, que a gente vai fazer lá uma grande manifestação pacífica, né, sem violência, para mostrar para as pessoas o nosso valor, entendeu? Porque a gente está na linha de frente, na pandemia aí, né, chuva, faça sol, faça chuva, e às vezes somos esquecidos. Na verdade, somos esquecidos, né?
não é esquecido. Como é que eu dou a palavra agora? Quando você vê uma coisa e você não liga para ela, como é que é a palavra? Agora me fugiu a palavra aqui. Desprezado, Isso é maltratado. desprezados. Digamos assim que somos muitas das vezes desprezados. As pessoas não sabem o valor que nós temos, ainda mais no meio de uma pandemia, né? Vai ficar para a história, vai ficar para a história. Essa pandemia vai entrar para a história e a gente vai entrar para a história porque a gente trabalhou no meio de uma pandemia onde muita gente parou, ficou em casa e a única pessoa que ela via era o entregador na porta dela. E o entregador que chegava, era eu que chegava lá, era um amigo das outras entregas que chegava lá e ela não via mais ninguém. A criança, como é engraçado a criancinha te olhar assim e falar assim, caramba, aí, tem gente lá fora ainda, entendeu? A sensação que eu tenho é essa que eu tive com as crianças, muitas das vezes fazendo entrega, todo mundo trancado dentro de casa, as crianças não via. Quem é esse aí? É o entregador, tio. Entendeu? É muito satisfatório. Ao mesmo tempo é satisfatório também, entendeu? Simões, eu vou fazer uma última pergunta aqui, que depois a gente vai ter o nosso papo aqui, que a gente vai fazer algumas ações aqui para tentar ajudar vocês, ver como é que a gente pode participar, engajar aí a população de uma forma geral. Tá? Eu estou aqui em São Paulo. O Lucas pergunta o seguinte, né? Uma coisa que o professor já falou também, né? Se você sentiu alguma diferença, né, no seu trabalho, né, desde que os aplicativos começaram, nos últimos anos aí, como rendimento, tempo de trabalho, o número de pessoas atuando no ramo, enfim. Então, o rendimento, financeiramente falando, parece não, na pandemia desceu demais, o número de pedidos aumentou. Porém, o número de pessoas trabalhando também, né? Mas uma coisa não justifica a outra. Uma coisa é você não receber pedido e ter muitas pessoas. Uma coisa é você diminuir, usar daquela situação para falar que está ruim e a gente sabe que não está. A gente sabe que não está a situação. Uma coisa tem situações que acontecem que a gente, por exemplo, uma corrida que você faz de R$ 9, aí de R$ 11, digamos assim. Aí no dia de uma promoção, a pessoa, determinado aplicativo bota R$ 9 a corrida, aí você aceita. Aí tem R$ 2 da promoção com 11. Aí você fala, ué, então não foi promoção, porque no dia... É porque as pessoas pensam que nós não sabemos nem fazer conta. As pessoas pensam que atrás... Eu já... no piloto ali, entre o banco, né, naquela moto ali em cima ali, ou em cima de uma bicicleta, ou o entregador que começou a pé também, que eu já tenho situações de amigos nossos que começou a pé, começou com uma bikezinha e tal. Existe um ser humano, entendeu? Tem muita gente que tem estudo. Tem muita gente ali, dono até de comércio, que fechou, que faliu, que está agora no meio da pandemia, caiu para dentro, entendeu? Mas, né, respondendo a pergunta do nosso amigo aí, sentimos diferença demais, muita coisa. Financeiramente, principalmente. Uma vez que você ficava 8 horas para fazer um determinado valor, hoje você tem que ficar 12, 14, 16, dependendo da sua disposição, né? Isso quando sua moto aguenta, isso quando o seu corpo aguenta, né? E daí para frente, a mudança foi muito grande. A rua tá cheia de motoboy? Tá, mas a rua também tá cheia de entrega. A rua tá cheia de entrega, muita gente pedindo, o iFood, o Rappi, James, o Log, tá super colocando, achando que a gente é bobo, que a gente não está vendo a situação. A situação nós estamos vendo aí. Como é que as pessoas recebem muita mercadoria em casa? Porque elas estão pagando, elas não estão de graça, né? Ontem mesmo conversando, só frisar isso aqui, ontem mesmo conversando com um comerciante, ele falou que as taxas dele aumentou. Eu falei, engraçado, aumentou para o senhor, o iFood aumenta para o senhor, e para a gente não aumenta, só diminui. Eu não entendo isso. Bom, vou pedir aqui a Bia, né? Pediu a palavra aí. Bia, você pode fazer a pergunta? Bia, tá me ouvindo? Tá aí? Bom, gente, tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta aí para o Simões?
Ô, Simões, deixa eu fazer então, já que não tem ninguém aqui ainda, fazer minha última aqui. Eu aqui em São Paulo converso, tem um monte de gente por aqui, né, fazendo... tá aqui, o Tomás fez uma pergunta aqui. A Gabriela também. Então, vamos lá. O Tomás, para aí, Gabriela, agora entrou um monte aqui. Uhum. Tomás perguntando, tem muita gente que acha que greve é coisa de vagabundo. Não, ele só está falando uma... Porque antes ele tinha Pergunta colocado aí. qual a resistência, se existe resistência entre os próprios entregadores à greve, né? Eu, por exemplo, eu já vi nas manifestações aqui da pró-bolsonaristas aqui, entregador cumprimentando esse pessoal que é exatamente o pessoal que quer que vocês trabalhem dessa forma mesmo, né? É verdade. Então, existe uma galera também que eu acho que existe o certo e o errado, né? Pessoas que acham que pensam que estão fazendo a coisa certa, né? Pessoas que não são a favor, né? Mas eu já entendi uma coisa em relação a essas pessoas que não são a favor. São pessoas que não vivem e não precisam, assim, demais, né? Não são... Elas não têm a necessidade. Porque quem tem a necessidade, ela sabe dos riscos e daquilo que ela tem passado, né? Não falando que a pessoa ela não precisa, lógico que ela precisa. Se ela está ali na pandemia, no meio da pandemia, ela necessita, né, também. Mas ao mesmo tempo é muito engraçado que parece que a minha realidade não é a realidade daquela pessoa. O meu querer de melhoria não é o querer dela. Ela acha que está muito bom. Tem gente que acha que está bom. Mas eu não sei. Aí, às vezes, a gente pega a pessoa e pergunta, aí, irmão, quanto tempo você trabalha nisso aí? Né? Quanto tempo você trabalha? Eu trabalho 2 meses, eu trabalho 3 meses, eu trabalho 1 mês. Então, essa pessoa ela não sabe a fundo, né, o que está acontecendo de verdade. Ela não sabe, porque ela vem um modo sem aquela cobrança, digamos assim, né? Uma cobrança que nós, por exemplo, eu tenho uma cobrança, né? Qual é a minha cobrança? Minha cobrança é pagar, trazer o alimento para minha família, né? Pagar meu aluguel, pagar minhas contas, manter minha moto, né? Manter minha moto em dia, documentada, pagar o MEI e tal, entre outras coisas. Eu tenho uma cobrança, né? Não que... Pode falar. Deixa eu apresentar aqui, tenho mais uma, fazer aqui a última pergunta da Gabriela, né? Ela faz 2 perguntas, na verdade, numa só, que é o seguinte, se dentro das exigências que vocês estão fazendo, né? Se não existe uma intenção de ter participação no lucro das empresas, né? Porque, por exemplo, o iFood é uma empresa considerada unicórnio, né? Unicórnio é uma empresa quando atinge uma startup, né? Uma empresa iniciante, que atinge o valor de mais de $1 bilhão, né? O iFood já vale quase 2, tá? 2 bilhões de dólares. Então ela pergunta se na reivindicação de vocês não tem aí uma participação, não tem interesse, não existe um pedido de participação nos lucros, né? E aí ela faz uma outra, né? Sobre a relação de trabalho, né, de vocês com a garantia de direitos trabalhistas. Vocês não têm nenhuma, né? Vocês estão completamente fora, né, da CLT e das leis, né, que dão algum direito salvaguarda ao trabalhador, né? É isso, é meio grande a pergunta. Então, a primeira, vamos lá que a primeira é se mesmo, vocês querem, na reivindicação de vocês, alguma reivindicação tá no Então, a princípio, se entendi. participar dos lucros, né? Já que os lucros deles dependem realmente de vocês, né? Pô, seria de, uma vez que eles falam que a gente são parceiros, né? A gente teria que seria de bom valia, né? Eles falam que a gente é parceiro, mas eu nunca vi parceiro bloquear o outro e não falar nada, né? Eu nunca vi isso, né? Mas
Agora, a questão é o seguinte, a princípio, né? A princípio, a nossa visão é esses 3 pontos, né, principais, né, sobre da pauta que a gente debateu. A gente debatemos essa pauta e foi votada através da internet, através do Facebook ali e tal. A gente fez até o dia da paralisação foi votado, entendeu? Até o dia foi votado. Agora, a princípio, eu acho que seria um ponto bem mais avançado isso aí, porque a nossa luta não para, não começa. Ela começa, né, já começou há tempo, e ela começa a ganhar visibilidade agora, dia 1º de julho, né, que nós vamos todos parar, e agora que a gente vai começar a buscar algo maior daquilo que a gente realmente merece, né? Daquilo Vocês que acham que vocês realmente estão merece. tendo agora uma consciência de categoria, uma consciência de classe? Acredito que sim, porque o pessoal tava fazendo muito, eu já fiz, não sei o que, tava fazendo muito oba-oba, né? Porque o mesmo que estava na paralisação na semana retrasada, hoje ele já não está mais trabalhando, ele já meteu o pé para outro lugar, porque ele sabe que é difícil, é duro, não é para qualquer um, não. Aguentar 12 horas na moto e tal, não é para qualquer um. A pessoa pensa que é mole, ela vem, tô com minha motinha, tô com minha bicicleta, vou lá fazer uma entreguinha, vou arrumar um dinheiro. Ela vem uma semana, ela vem 2, um mês, depois ela mete o pé, porque ela não aguenta. Não é todo mundo que aguenta, entendeu? Então, quem está ficando, os guerreiros que ficam aí, né, a galera que já tem anos na pista, é que está indo para frente. E a gente não vai parar nisso, não. Né? Quero deixar sempre frisado, a gente não vai parar nisso, não. A gente vai avançar cada vez mais. Né? Tem a segunda pergunta da menina que eu não consegui. Perdão o meu raciocínio que... Ela fez aqui, deixa eu voltar aqui, Só para não deixar ela sem resposta. Em relação aos direitos trabalhistas, né? Como a categoria enxerga a relação de trabalho dos entregadores, né, com a garantia de direitos trabalhistas. Quer dizer, vocês não têm nenhum direito trabalhista, como é que os entregadores estão encarando isso, né? Não, é porque uma vez que a gente precisa melhorar essas taxas e precisa ter... Na verdade, o que acontece? A gente não tem um retorno. A gente está conversando, a gente está se manifestando, a gente está se... Para ter um retorno, para ter uma pessoa que nos dá um feedback. A gente não tem... A gente fala com o robô na central, a gente fala com o robô. É o robô que fala com a gente. É o robô que aprova lá os documentos quando a gente manda, porque os documentos tem que ser, né? Tudo certinho. A cobrança é sempre certinho. Porém, quando a gente vai abrir um chat para falar com... A gente não tem retorno. A gente não tem feedback. A gente não tem como conversar direitos. Como é que vai falar? Vocês não têm. Entendeu? Hoje mesmo o advogado falou isso ao vivo. Falou, não, porque vocês não têm vínculo emregativo e tal. Uma pessoa que trabalha 12, 14 horas, ela não tem vínculo nenhum, realmente. Ela tá ali de sacanagem, digamos assim, né? Ela tá ali porque 12, 14 horas e ela não tem vínculo nenhum. Ela fica online, ela gasta a internet, ela gasta a moto, ela gasta tudo e não tem vínculo nenhum. A gente está, digamos assim, a gente está, Deus dará, né? A gente mas essa história está mudando, porque a gente não vai ser cada um por si mais, não. Porque, como falar, você cada um por si. Não é mais cada um por si. A gente agora tem uma voz e a nossa voz ela vai ser ouvida. Legal, Simões. A gente está junto aí com a luta de vocês e eu queria agradecer a sua participação, a participação do professor Marcelo Badaró, e agora a gente vai dar sequência aqui à nossa conversa aqui do coletivo Resolva. Muito obrigado aí. Valeu, Simões. Estamos juntos aí. Obrigado aí, professores. Prazer falar com vocês aí. Prazer de conhecer pessoas que estão se juntando a nós para somar, né? E, mais uma vez, dia 1º de julho, peço a todos aí que ajudem, né, nessa campanha. Espero que... E com a influência de vocês também,
de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo, crescendo e vamos chegar onde a gente quer. A gente só quer ter respeito, a gente só precisa ser escutado. A gente quer ser escutado. Ah, não dá dessa forma, mas vamos conversar, vamos tentar, vamos alinhar alguma coisa. A gente precisa ser ouvido. Valeu? Valeu. Força aí. Satisfação aí. Até logo. Valeu, Simões. Valeu para vocês. Valeu, valeu. Valeu, Badaró.